Oi, pessoal, como que vocês estão? Tudo bem? Vamos aí, né, dar continuidade, né, ao nosso último conteúdo aí do leque, né, de conteúdos que nós temos para o bimestre. Então, nós vamos falar sobre o último conteúdo de vocês, tá? Que é o conto, tá ok? Deixa eu só ajeitar aqui. Espero que todos estejam me vendo bem, tá? Me ouvindo também. Então, vamos lá. Nas últimas semanas, né, nós temos, né, visto aí vários tipos de gêneros textuais, né? Nós vimos aí alguns, né, o e-mail, a carta, né? Foram vistos aí também, né, o cordel. Então, hoje nós vamos fechar, tá? O nosso conteúdo com, né, falando aí um pouco sobre o conto. O que é, né, o conto, né? A gente sabe, né, que é um tipo de gênero textual caracterizado, né, por ser uma narrativa literária curta, né? A gente pode observar em alguns contos, né, que eles são histórias curtas, né? Nós vimos aí, né, o exemplo da Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, né? Nós temos aí João Pé de Feijão também, é um estilo, né, literário, uma narrativa literária curta, né, tendo começo, meio e fim. Lembra que a gente deu nas últimas semanas de aula, que eu dei a vocês uma estrutura no quadro de redação, né? Aí nós vimos lá os tipos, né? E dentre eles tinham, né, a estrutura de um texto. E nós vimos que ele tem o início, né? O meio, que é o desenvolvimento, tá? E temos o fim, tá? Mas, né, vai depender da maneira, tá, que os fatos forem sendo narrados, tá ok? Porém, é o suficiente para contar a história toda, tá ok? No conto, a gente, né, vê alguns elementos e estruturas, tá, do conto, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto, tá, que estamos lendo, não necessariamente o tempo, o lugar, tá, mas o tipo de história pode indicar o tipo de conto, tá ok? Então, nós vamos aí analisar alguns elementos, tá, do conto, para que a gente possa diferenciar dos outros tipos de gêneros textuais, tá ok? Vamos lá, então. Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são importantíssimos, tá, que nós vamos observar ao lermos, né, as histórias, né, os contos, que nós vemos aí. Os personagens, tá? Todo conto ele aparece, né? Os personagens. Nós temos 3 tipos, tá? De personagens, que é o personagem, o protagonista, tá? O antagonista e os personagens secundários. A gente pode observar que em todos os contos existem esses 3 tipos, tá? Que os personagens desempenham na história, tá bom? Então nós vamos ver cada um deles, né? Qual é a importância deles, né? Aí na história, no conto, aí no contexto, tá ok? Então nós vamos começar pelos personagens. As narrativas, tá, reais ou fictícias, precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história, ou seja, então não é só um tipo de personagem, são vários dentro de uma história narrativa, tá bom? Ou reais, né, ou fictícias, tá ok? Esses seres podem ser pessoas, tá? Ou até mesmo animais, objetos, seres imaginários. Nós temos aí alguns contos, né, que não temos aqueles personagens reais, né? Então, a gente pode observar que outros tipos de personagens não precisam ser seres humanos, tá? A gente pode criar um personagem na nossa mente, usar um ser imaginário para poder montar o nosso conto, tá ok?
Embora seja comum que o conto tenha personagens, existem contos, tá? Com muitas delas. Por exemplo, habitantes de um bairro, tá? Por exemplo, ele pode, né? Existir, né? No conto, né? Poucos personagens. E tem outros que existem com muitos, né, personagens. Tá? Não necessariamente existe ali uma regra em que só tem poucos personagens. Não, tá? Vai ser de acordo com a história, com o contexto do conto, tá bom? Então nós vimos aí, né, os personagens, que nós temos aí 3 tipos. O protagonista, né, que é o personagem principal da história, é aquele onde o conto foca a história dele, tá bom? Temos aí o antagonista, que é o personagem que se opõe ao protagonista. Normalmente, ele vem apresentado como vilão da história, né? Por exemplo, na Alice do País das Maravilhas. Quem é a personagem principal? Alice. E quem é, né, lá a vilã, né, da história toda é a Rainha de Copas, né? Nós temos aí, ela é a principal aí, né, do conflito aí, né? A vilã, tá? Existem outros tipos? Sim, mas nós estamos focando em um principal, tanto do personagem quanto do antagonista. E nós temos os personagens secundários, que são aqueles que têm menor participação ou que participam com menor frequência na história, tá bom? Então são aqueles que ficam assim, aparecem de vez em quando, né? São aqueles personagens que não são muito focados na história, tá? É como se fosse uma participação especial desses personagens, tá bom? Então existe aí essa diferença entre, né, esses tipos de personagens, tá? Existe o principal, o secundário, tá? E o antagonista, tá, ok? Então nós vimos aí 3 tipos de personagens existentes dentro de um conto, tá? Aí nós vamos agora para outro elemento, né, da narrativa, que são os narradores, ou narrador no singular, né? Dependendo do contexto, só existe um. Qual é a função do narrador? Já está dizendo, narrador, ele narra, ele conta a história dentro da narrativa. Esse narrador, ele pode vir de 3 maneiras. O narrador personagem, tá? O narrador observador, tá? E o narrador onisciente. Eu já falei um pouco, não sei se foi na turma de vocês ou foi em outra turma, que eu relatei sobre isso, a diferença desses 3 tipos de narradores. Eu não cheguei a explicar, mas eu falei um pouco sobre esses tipos de narradores. Nós vamos agora falar dos 3. Breve, né? Para vocês saberem identificar, tá? Como diferenciar, como achar na história esses narradores, né? Não tem nada a ver com a questão do protagonista, antagonista e personagens secundários, tá? É um pouquinho diferente, não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Nós agora vamos falar dos narradores, não dos personagens, tá? Que a gente viu aí 3, né, tipos de personagens, né, que desempenham aí na história. E agora nós vamos falar sobre os narradores. Nós temos aí o primeiro que eu falei, que é o narrador personagem. Ou seja, quando uma história dos personagens que vivencia a história, tá, faz também o papel de narrador. Ou seja, uma das personagens narra a história. Então, além de participar da história, a personagem vai narrar a história dela, tá? Então, ela participa e narra ao mesmo tempo,
tá? Por isso, muitas das vezes, né, uma observação aí bem interessante, muitas das vezes os verbos são conjugados em primeira pessoa, mas também podem ser conjugados em terceira, tá? Não tem problema nenhum. Isso, né, acontece quando o narrador personagem conta o que acontece com os outros personagens, tá? Ele tá ali participando da história, mas ele está lá contando o que acontece com os outros personagens, tá legal? É muito fácil, tá, de compreender isso, porque são elementos que a gente já observa na leitura do conto, a gente já consegue achar esses personagens, o tipo de narrador, se ele só conta, se ele conta e participa, ou se ele, né, faz as duas coisas, né? Então, esse narrador personagem, ele vivencia a história, tá? E também narra a história, tá? São as duas coisas em um só, tá? Temos o narrador observador. Qual é a função do narrador observador? Ele vai somente, tá, contar a história. Ele não participa, tá? O narrador observador não participa da história. Ele só conta a história, tá? Aí o que acontece? Ao invés disso, ele é apenas, né, uma voz contando o que acontece, ou seja, narrando a história, tá bom? Mas, assim como o leitor, esse narrador não sabe, tá, o que se passa na consciência das personagens. Tá? Ou seja, ele não sabe o que aconteceu no passado, anterior à narrativa. Ele não sabe assim, o que vai acontecer, ele não sabe do enredo, ele só conta. Tá? É como se entregasse a ele uma história e ele só contasse ela. Tá? Já é diferente do narrador personagem. O narrador personagem, ele sabe de toda a história, ele sabe de tudo que aconteceu, ele sabe de tudo que vai acontecer, porque ele tá ali dentro da história, dentro daquele contexto do conto, entendeu? Então é diferente. Já o narrador observador, não, ele não sabe. Ele só fala, ele só conta, ele só narra aquela história, tá? E temos aí, por último, né, que nós vimos, o narrador onisciente. Qual é a função dele? Assim como o observador, ele não participa da história, tá? Mas a voz é onisciente, ou seja, sabe de tudo do universo daquela narrativa. Ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que pode contar, o que os personagens estão pensando e sentindo, tá? Então ele também conhece, né, a história, o contexto do conto todo, tá? Então, o narrador onisciente, tá? Ele não participa da história, tá? Ele conta, mas ele sabe de todo o contexto, ele sabe de toda a história, entendeu? Essa é a diferença dos três tipos de narradores, tá ok? Temos aí um outro elemento importantíssimo da narrativa, que é o tempo, tá? As narrativas, todas elas passam em um período determinado, ou seja, trata-se de um tempo de duração entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre, tá bom? É mais comum que as histórias de contos aconteçam em pouco tempo, já que o conto é uma narrativa curta. Então, a questão do tempo também, né, é mais um pouquinho apertadinho e o conto acontece aí num tempo mais curto, tá ok? Alguns contos são sobre histórias que se passam nos dias de hoje e outros podem passar-se em algum lugar do passado ou até mesmo em um futuro imaginado aí, né, pelo autor, quem estiver contando aí, né, a história, ele que vai imaginar o tempo e tudo mais, ele que vai designar a quantidade de tempo, em que tempo está se passando o conto, né, a história,
Então, ele que faz tudo, tá ok? E temos também a questão do espaço, tá? Né? Se tem tempo, tem espaço. Né? As narrativas, elas precisam ocorrer no espaço, assim como também as narrativas precisam do tempo, entendeu? Então, o que acontece? Assim como, né, o tempo, como eu falei com vocês, as narrativas precisam ocorrer, tá? Em um espaço descrito explícita ou implicitamente, onde os personagens se situam, ok? Por exemplo, pode tratar-se de narrativa breve e curta. É mais comum que o conto ocorra em apenas um ou poucos espaços, mas ainda é possível que muitos cenários sejam percorridos durante a história. Entendeu? Então não é só um lugar. Pode ocorrer em vários outros lugares, mesmo que o conto seja curto. Tá ok? Então o espaço não precisa ser necessariamente, né, ao longo da história em um lugar só, um lugar fixo. Ele ocorre também, tá? Em vários outros espaços, em vários outros cenários. Tá ok? Até tipo assim, na cozinha da casa, um lugar pequeno, ou até mesmo num quarto. Então é mais assim, liberar essa questão do espaço. Tá ok? Não necessariamente em um lugar apenas. Tá ok? Na história da Chapeuzinho Vermelho, ocorre em vários lugares, né? Tem a casa dela, tem a floresta, tem a casa da avó. Entendeu? Então não é só um lugar apenas. Tá? E temos aí também o enredo. O que é o enredo? É o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, ou seja, um começo, um meio e o fim. O começo, né, é quando é apresentado, tá, a história, os personagens, é quando eles, né, serão aí expostos, serão mostrados a vida, a história dos personagens. Tá ok? Temos aí o meio, que é o clímax, que é o conflito que aparece, tá? E o final é onde vai, né, ter o desfecho da história, né, da narrativa. É onde vai se encerrar, né, a história dos personagens, como que vai acabar a história. Então isso é o final. Tá ok? Então nós temos aí esses elementos fundamentais, aliás, eu gosto de chamar de ferramentas, não elementos. Ferramentas essenciais, tá? Do enredo, que é o início, o meio e o fim. Tá ok? Temos também a parte do conflito, tá? Que é onde, né, acabando aí todo o contexto, né, histórico do conto, nós temos aí por fim os contos de situação gerada por uma das ações iniciais, ou seja, que faz com que outras ações sejam tomadas pelas personagens para solucionar o problema. Ou seja, tem aquele todo embaraço, aquele conflito e tudo mais. E aí as personagens, né, vão se apresentando, né, vão tomando aí ações, tá? Para que os personagens possam solucionar o problema. Já mostra os personagens solucionando os problemas. Tá ok? Essa sequência de ações, né, podemos chamar assim, forma o enredo e geralmente deixa o começo da narrativa diferente do final. Então o início não é a mesma coisa do que vai acontecer no final, e nem o final é uma consequência do que aconteceu no início, não tem nada a ver, tá? Pode haver essa mudança, né, para que o final seja, né, o começo da narrativa seja diferente do início, tá ok? Então, é o seguinte, no conto, nós temos aí essas estruturas que foram ditas a vocês. A introdução, tá? O desenvolvimento, tá?
que é a parte onde apresenta as ações que modificam, né, o estado inicial da narrativa, né? Vemos aí o conflito, a situação, né, problemática, que fará com que os personagens ajam, né, comecem a agir para resolver os problemas, né? Então, essa é a parte do desenvolvimento, ou seja, uma complicação, é onde se inicia, né, onde aparece o surgimento dos conflitos, entendeu? E temos aí a conclusão que eu falei com vocês, que é o desfecho da história, né? É o final, tá? Que vai ser provavelmente, né, óbvio, diferente do que foi no início, tá ok? Então, a estrutura do conto é basicamente essa que eu passei para vocês, tá ok? Eu vou pedir para vocês fazerem em casa as páginas, tá? Ai, cadê? Podem fazer, ó. 71, tá? A 75, tá ok? Da 71 a 75, tá ok? Que aí na próxima aula a gente vê se a gente vai corrigir ou a gente vai passar para o próximo conteúdo. Penso eu que eu vá corrigir com vocês essas questões que nós vimos, porque essa parte aí que eu passei para casa é exatamente, tá? Um pouco do que foi dito aqui para vocês. É um conto, tá? O Rei Sapo, né? A historinha do Rei Sapo. Então, é um texto narrativo, tá? É uma narrativa, né? Que vocês aí vão encontrar elementos, tá? Do que nós vimos hoje do conto, tá ok? Então, é isso, pessoal. Beijos, até a nossa próxima aula, ok?